vai ser difícil, mas eu vou fazer o que eu sempre falei. Vou dar o meu melhor e vou até o final dessa vez. Você se identifica com isso? Você começa hoje, quarta-feira para, na semana que vem de novo você começa, para, ou seja, você continua sempre começando e parando? Sabia que isso aí não é um problema de disciplina? Você já virou um padrão na sua cabeça. E eu fiquei assim por anos e entendi uma coisa: motivação começa bonito. Dali 30 minutos, 40 minutos no máximo, a sua dopamina cai e você já começa a voltar para sua vida antiga. E por estar muito cansado de estar sempre vivendo a mesma coisa, errando todos os dias, sempre a mesma coisa, eu resolvi estudar um pouco, pesquisei muitas coisas e cheguei a uma coisa. É esse processo que eu chamo de despiorando. A gente pega uma modelagem de alguém que já está lá na frente, teve sucesso. A gente começa a se espiritualizar mais, a ler um pouco mais da Bíblia, fazer um exercício que é muito bom, cortar principalmente um alimento, alguma coisa que faz mal pra gente, pro nosso corpo, não para ser assim, não, é lógico, a gente vai querer ter uma vida melhor, cortando, por exemplo, o açúcar, o refrigerante, mas fazendo com que o nosso cérebro aprenda a entender que a gente pode dominar ele. Ele nunca vai poder dominar a gente. Nesse exato momento, quando eu estou nesse ciclo, eu sei que ele está mandando na minha vida e eu não quero isso mais. Então eu resolvi e vou fazer tudo isso e vou explicar, quem quiser acompanhar, o que está acontecendo. Porque não vou esconder nada. Vai ser difícil gravar e trabalhar ao mesmo tempo, mas eu vou fazer o que eu sempre falei. Vou dar o meu melhor e vou até o final dessa vez. Então, sem enrolação, vamos começando aqui a primeira semana no Despiorando e vou fazer um resuminho do que eu aprendi. Então tá. A caminhada, o exercício físico que eu comecei fazendo, no início eu estava até que meio empolgado, mas depois de chegar 2 ou 3 dias tarde devido ao serviço, eu comecei a pensar, será que valia a pena ou não? E teve dias que eu pensei em não ir, mas eu falei, não, chega de desculpa, agora eu tenho que ir, eu vou mandar na minha cabeça e ela vai ter que me obedecer. Mesmo arrastado, mesmo embaixo de chuva, muita canseira, eu fui. Teve um dia que quase eu não fui, mas eu fui sim. E vou falar a verdade, não me arrependo, gostei muito de estar fazendo o exercício, que até hoje eu não parei, continuo fazendo 5 km, mesmo cansado, que está valendo a pena. E sobre a modelagem, o que a gente pode falar sobre Geraldo Rufino? Esse cara é um exemplo de vida e de humildade para todo mundo, porque ele quebrou, aliás, ele veio de uma família muito humilde. Quando ele era pequeno, os amigos dele ficavam zombando se ele tinha comido, ou se ele saberia como se diz, se alguma vez na vida dele já tinha comido picanha. E na escola ali entrou na cabeça dele e ele falou assim, eu preciso saber o que é esse negócio de picanha. Chegando em casa, ele perguntou para a mãe dele, falou, mãe, o que é picanha? E a mãe dele, como eles eram muito pobres, simplesmente falou assim, filho, esquece, isso não é para você. E ele ficou aquilo ali pensando na cabeça dele, pensando que ele queria saber o que era picanha. Como a mãe dele não poderia ter condições de ter dado essa experiência para ele, ele começou a perguntar para todo mundo e muita gente dava risada da cara dele. E teve uma vez que teve um rapaz, um senhor, alguma coisa assim,
que ele viu passando na frente da casa dele com um carrinho, aqueles carrinhos de mão, cheio de verduras em cima. E perguntou pro rapaz, pro moço lá, falou assim: senhor, o senhor tá fazendo o que com esse monte de verdura? Ele falou assim: tô vendendo, porque se eu não vender, eu não consigo comer. E foi nisso que ele perguntou, falou: e picanha? Se eu pegar, por exemplo, essas verduras e vender, eu consigo comprar esse negócio que chama picanha? Ele falou assim: consegue. E aí ele foi para casa, pensou mais um pouco, no dia seguinte foi, conversou com esse rapaz, com esse senhor, que deu algumas verduras para ele vender, e ele conseguiu vender. Continuando, então, ele foi até o açougue, comprou a picanha e chegou em casa e falou para a mãe dele, falou: mãe, eu comprei picanha. E a mãe dele quase caiu para trás. Falou assim: como é que você conseguiu comprar isso, menino? Ah, eu peguei umas verduras e saí vendendo, juntei e fui lá e comprei. E nesse dia ele viu que se ele conseguisse vender as coisas para conseguir dinheiro, para comprar o que ele quisesse, ele viu ali uma oportunidade que muitos na idade dele não viram. Por isso que eu falo, a experiência de modelagem das pessoas nos torna assim umas pessoas melhores, porque eles já passaram por tudo isso. E tirando a referência do Geraldo Rufino, o que eu aprendi foi assim: independente de que as pessoas vão falar de você, vão fazer com que você não tenha novas experiências na sua vida, esquece. Não vá pela cabeça das pessoas, vá e tente. Caia quantas vezes forem necessárias. Uma hora você vai aprender a fazer e vai dar tudo certo. No início pode ter certeza, vai dar tudo errado, mas depois começa a dar certo. Agora, falando espiritualmente, até hoje tem alguns provérbios que eu me identifiquei e teve alguns que não. Mas não é sobre você ler e querer entender, porque vai ter provérbios, vai ter passagens bíblicas que você não vai entender, mas não tem problema, só continue, vá estudando, porque uma hora vai vir alguma coisa para você. Então, essa lição de estar me sentindo mais perto de Deus foi essa. A gente lê, não entende, mas sempre vai ter uma parte que vai fazer bem pra gente, que a gente vai entender. E sobre hábitos atômicos, eu só poderia falar uma coisa: não queira resolver tudo de uma vez. Resolva um pouco todo dia, ou seja, 1% todo dia. Pequenas ações, grandes resultados.